A você, amigo ligado em todo o Brasil, muito boa noite. 9 horas em ponto no horário de Brasília, esse dia 28 de maio de 2021. Estamos chegando para mais uma live especial para vocês. Agora que a temporada europeia acabou, agora vai ter aquela coisa, a Copa América, a Eurocopa, todos os eventos mais importantes do mundo, a Libertadores da América, que vai chegar aí com as suas oitavas de final. Por isso mesmo, hoje, assim como foi naquela live anterior, como eu fiz com o Theo, há 4 semanas atrás, eu tive que trazer uma fera aqui para não só aprender um pouco com ele, mas principalmente a história de vida dele é algo para se inspirar para muita gente, seja em comunicação, rádio, internet, televisão, e é um negócio de louco. E ele vai contar um pouquinho para a gente durante essa live. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que esse cara é. Ele nasceu no dia 27 de fevereiro de 1977, nascido em Tubarão, Santa Catarina. Ele começou aos 14 anos de idade, em 1991, caraca, no ano que eu nasci, como operador de áudio na Rádio Tubá. Aos 15 anos, estreou como plantão esportivo e repórter. Em 94, foi contratado pela Rádio Gaúcha de Orleans, retornando à cidade natal para ser locutor esportivo na Rádio Santa Catarina, onde iniciou a sua carreira como narrador, transmitindo jogos do Campeonato Catarinense até o ano de 2001. Neste período, entre 2000 e 2001, foi colunista do jornal Notisul. Em 2002, foi contratado pela Rádio São Francisco de Caxias do Sul, narrando jogos das séries A e B do Juventude e do Caxias. Na Serra Gaúcha, também atuou pelas rádios da Universidade de Caxias e de Caxias. Em 2004, foi contratado pelo Grupo RBS para ser narrador da CBN Diário. Em 2005, estreou na televisão como narrador da TV Com de Florianópolis. Aliás, é muito comum esse nome, né, de televisão. Daqui a pouco a gente até vai explicar mais sobre isso, para quem é de fora. E também no canal Premiere Sport TV. Em 2008, ganhou o prêmio de microfone de ouro entregue pela ACERT, que é a Associação de Colunistas Esportivos de Santa Catarina, como o melhor narrador esportivo do estado. Estudou jornalismo na Faculdade Estácio de Sá, onde foi transferido dentro do grupo RBS e vai para a Rádio Gaúcha, e para a TV Com, em Porto Alegre. É aí que começa a virada desse garotinho aqui. Porque no Rio Grande do Sul ele começa a se destacar como narrador nos jogos da dupla Grenal e também como apresentador da TV Com Esportes, ao lado de Maurício Saraiva, um dos maiores comentaristas do estado lá do Rio Grande do Sul. E nesse período ele se dividiu como no rádio e na televisão, e aí ganhou destaque nacional com um gol. Ih, rapaz, o Internacional feito pelo Rafael Moura. Daqui a pouco ele vai responder essa história aqui. Que estava há mais de 900 minutos sem fazer gol, e ele gritou uma frase que ele vai falar aqui daqui a pouco, e vai dar talvez um pouco de polêmica, talvez, provavelmente. E o que mais aqui? O que causou descontentimento do jogador e da nota oficial da narração. Em 2015, se desligou da Gaúcha e da TV Com para se dedicar apenas ao Sport TV e ao Premiere, onde era o locutor responsável pelas transmissões dos jogos da dupla Grenal em casa. Em julho de 2019, deixou o Grupo Globo, que assinou com a plataforma de streaming DAZN. Também estava até recentemente apresentando aí na Rádio Oeste Capital, daqui a pouco ele vai explicar essa parada interessante, que é uma das rádios mais importantes lá do estado. E em setembro de 2020, ele chegou ao patamar maior de qualquer outro no mundo, ao chegar para o SBT para ser o narrador da Libertadores da América, e que agora é um dos narradores também da Copa América, que vem aí, e também da Champions League, que vai começar em agosto. Nós vamos falar bastante sobre isso. Você pode participar conosco, interaja com a gente, porque a fera que está comigo é Luiz Alano. Tudo bem, Alano? Muito boa noite. Oi, André, tudo bem? Você estava falando aí da minha história. Boa noite a você, boa noite aos seus ouvintes, telespectadores, internautas
que podem interagir com a gente. Estava viajando aí junto com a sua narrativa, junto com a história sempre é contada quando está na internet em partes, né? Então, cada veículo mencionado tem uma história particular, tem um peso. Eu não classifico como essa foi a virada ou aquela foi o melhor momento, porque cada momento foi um momento de crescimento, de aprendizagem, e se hoje a gente consegue fazer eventos para milhões e milhões de pessoas, e considerado o mais importante para isso ou para aquilo, foi graças ao caminho, né? A gente sempre tem que dar o valor ao caminho para chegar até um determinado ponto, né? Não só o momento que chega, mas todo aquele caminho que foi regado, que foi cuidado, aquele caminho que teve percalços, que teve desconfianças, mas a cada momento foi um momento de aprendizagem, né? Se tivesse recebido uma oportunidade talvez muito tempo atrás, não estaria pronto. Então, foi a emissoras pequenas ou grandes, ou oportunidades que foram dadas ou não dadas, que a gente chega num momento como esse e consegue dar conta de responsabilidades tamanhas aí de competições e emissoras com muita exigência. Então eu dou valor a cada passo, a cada temporada, a cada caminho, a cada evento, ou seja grande, ou seja pequeno, porque aquele evento pequeno lá que tinha poucos ouvintes, ou pouquíssimo ou nenhuma repercussão, foi me dando cada vez mais segurança para chegar lá na frente, quando as coisas já estão mais fáceis, quando você tem um técnico para montar um aparelho para você, quando você tem mais, entre aspas, mordomia, né? Mas foi aquele período lá atrás de um futebol amador que teve responsabilidade de narrar, numa carteira escolar, à beira de campo, narrando e comentando e reportando tudo ao mesmo tempo, que você chega lá na frente e dá valor quando tem um equipamento ou profissionais melhores ao seu lado também. O pessoal já começa a participar aqui, ó. Já coloquei aqui na tela na nossa live. O Jackson Crisel, ele fala aqui: olá, Alano, sou seu fã desde a Rádio Gaúcha e TV Com. Vi muito jogo do meu Pelotas com a tua voz. Parabéns pelo sucesso. Olha Obrigado. aí, rapaz. Obrigado, Jackson. Sabe que uma das boas lembranças de Pelotas são os doces, André. Lá é uma cidade maravilhosa, uma cidade histórica, uma cidade com uma personalidade muito própria, né? Dentro do Rio Grande do Sul, tem muito orgulho dentro disso e é uma fonte de resistência da dupla Grenal. Talvez a única cidade, talvez não, é a cidade onde tem mais torcedores próprios das equipes de lá, do Pelotas e do Brasil, e lá tem uma churrascaria chamada Lobão, que é um negócio assim absurdo, que eu tenho uma lembrança muito boa, e os chocolates, porque lá é a capital do doce, então tem a Fena Doce lá, que é espetacular, e as equipes que são bem competitivas. Sim, fiz muitos jogos lá na Boca do Lobo, e também lá no Bento Freitas, que é o estádio do Brasil, e tenho belíssimas lembranças da cidade. Aliás, o meu chefe na Web Rádio FT, o Rodrigo Oliveira, é lá de Pelotas, ele cobre também lá o jogo dos times lá de Brasil e do próprio Pelotas, o Brasil que está na Série B e o Pelotas que não conseguiu a vaga aí para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Bom, meu caro Alano, enquanto a galera vai chegando aí, aproveito para vocês espalharem aí, viu, para WhatsApp, grupo da família, grupo do cachorrinho, enfim, mande aí para todo mundo aí para a gente poder resenhar muito mais, tem muito assunto para a gente falar aqui nessa live de hoje, então conto demais com vocês, deixar o seu like, divulgar o canal para a galera, para a gente comentar junto. Bom, Alano, a sua família é ligada ao esporte, é isso? Sim, o meu pai, né? Meu pai foi atleta, foi jogador profissional. Eu cresci, nasci dentro do meio. Já fui até gandula, só para você ter uma ideia. Então, meu pai foi jogador de futebol, de times pequenos, né? Mas eu vou citar um aí, que hoje é de Série A, que é a Chapecoense. Então, lá no início da história da Chapecoense, é um time que nasceu em 73, se não me falha a memória, lá no início da década de 80, ele jogava lá. E eu vivi alguns anos da minha infância na cidade de Chapecó, e na verdade, a primeira cidade que eu lembro, o primeiro estádio que eu lembro está presente. Então eu ia em treinos, eu ia nos jogos, ainda no estádio, não era arena, no estádio Índio Condá. Então meu pai e irmãos, os meus tios, na verdade, praticamente toda a geração anterior da parte do meu pai, todo mundo foi jogador de futebol. Ninguém jogou em time grande ou ganhou dinheiro com isso. Mas sim, é verdade, a minha família é muito ligada ao esporte e eu queria ser jogador de futebol, queria também seguir os passos,
mas acho que ganha o jornalismo, né? O futebol não perdeu com nada com essa minha escolha. Na verdade, não foi uma escolha, né? Eu joguei bola desde que eu me conheço por gente, mas ali com 14 anos eu comecei a trabalhar já. Era uma época diferente, era uma época onde, por exemplo, em 91 já tinha carteira assinada. Não, hoje em dia você coloca uma criança para trabalhar, tem jovem aprendiz, né, tem uma série de legislação. Eu com 14 anos já fui para o trabalho e gostei, né? E automaticamente o fato de ser filho de um ex-atleta e gostar muito do futebol e, enfim, absorver tudo que vinha de futebol, ouvir rádio, muito por conta do que meu pai era atleta, então eu gostava de ouvir as transmissões de rádio porque o meu pai jogava, e automaticamente eu comecei a gostar das expressões que os narradores usavam. Então, quando eu cheguei na rádio, foi muito natural a minha aproximação à equipe, e ali não durou nem um ano para que eu já começasse a desenvolver algum tipo de trabalho na rádio, né? Minha voz já era um pouquinho grossa para a idade, a minha maturação foi muito rápida, eu com 14 para 15 anos, eu parecia ter 18, já era grande, tinha a altura que eu tenho hoje, que para a época era muito grande, né, na casa de 1,80, então ninguém pensava que eu era uma criança de 14 anos. Depois, quando sabiam da minha idade, eles se assustavam. Então foi muito, muito rápido isso, foi muito rápido e natural, porque eu gostava do futebol, eu gostava da comunicação, mais por conta do que meu pai viveu, mas aí eu comecei a adorar, no sentido da palavra, o jeito dos radialistas, dos narradores em se comunicar. E então isso tudo foi muito, muito natural para mim, se aproximar da comunicação através da narração por conta de tudo aquilo da minha infância toda que eu vivia ouvindo as transmissões do rádio, por causa do meu pai. E qual eram os narradores que você ouvia naquela época? Eu ouvi os narradores locais, né? Eu ouvi os narradores locais, mas aí quando eu comecei a gostar não só de ouvir por causa do meu pai, mas sim pela comunicação, aí eu tinha aqueles rádios que hoje é muito difícil você explicar para essa geração, aquelas rádios de ondas curtas que tinha alcance nacional, você colocava lá nas ondas curtas 49 metros e pegava a rádio de São Paulo, a rádio do Rio, a rádio de Pernambuco. Então, André, o que eu fazia? Chegava à noite, eu ficava lá ouvindo Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, Rádio Clube lá de Curitiba, Rádio Clube de Belém do Pará, e eu comecei a fazer essa loucura de ouvir qualquer transmissão, mas não para ouvir o jogo, mas para ouvir o que os narradores falavam. Eu gostava, eu era fissurado na velocidade, na agilidade, na narração, e foi assim que tudo começou. Então, eu sempre quis ser narrador, sempre não, né? Eu queria ser jogador, mas depois eu comecei a ter essa verdadeira adoração pela comunicação. Eu tinha muitas dúvidas se eu seria capaz disso. E, aliás, essa dúvida foi comigo durante muito tempo, até quando eu comecei a narrar. Mas foi dessa forma, ouvindo, e aí você vai me perguntar, uma pergunta muito recorrente. Quem era a sua referência? Quem é a sua referência no rádio? E eu ouvia tanta gente, mas tanta gente, que eu não posso falar de um só. Não consigo falar de um só. Porque quem é do Sul, geralmente se espelha nos narradores do Sul. E eu vou te falar que eu nunca me espelhei nos narradores do Sul. Não que eu não gostasse, eu sempre respeitei e ouvi muito o Armindo Antônio Rosolin, que, né, era um cara, uma comunicação muito ágil, muito, muito bacana. O Haroldo de Souza, que trouxe muita agilidade para uma época passada. O Pedro Ernesto, que está até hoje na batida e foi meu colega, né? Foi meu chefe praticamente na Gaúcha, me recebeu muito bem. Mas eu tinha referências do Garotinho, do José Carlos, do José Silvério, em São Paulo. José Carlos Araújo, do Rio de Janeiro. José Carlos Araújo, do Luiz Penido, né, no Rio de Janeiro, depois já numa época adolescente, já começando a narrar. Luiz Penido, nossa, eu era o que eu mais ouvia no Rio de Janeiro, né? Entre o Garotinho e o Luiz Penido, eu não que eu gostava mais, mas eu me identificava mais com a comunicação jovial do Luiz Penido. Gostava do narrador de Curitiba que faleceu, que agora me falhou o nome, o narrador da Rádio Clube de B2. Galera do chat, nos ajude. Me ajude, um falecido, esqueci o nome, desculpa, mas era um dos caras que eu mais gostava. Edgar também
lá de Curitiba. Eu gostava de muita gente, viu? Então era São Paulo, era Rio, era Curitiba, era o Rio Grande do Sul, os colegas de Santa Catarina também, mas era essa mistura. O que o meu rádio conseguia pegar na época, à noite, geralmente à noite, as emissoras de rádio, elas no interior do Brasil, elas hoje em dia tá mais difícil, né? A gente tem muita rádio, então no passado ali, há quase 30 anos atrás, a gente colocava num dial lá à noite, sempre pegava muita rádio, depois ia para as ondas curtas, que eu tinha rádio de onda curta, então pegava que era local. Era a nossa internet do passado, né? Era ouvir emissoras de fora, então essa é a minha forma de fazer intercâmbio. E hoje em dia você chega no controle remoto, já tem lá as rádios do interior, não sei da onde, se Não, bobear em outro país. hoje é um Ele consegue... aplicativo. Com o aplicativo de rádio, você pega qualquer rádio do Brasil e do mundo, né? Então não existe mais isso. Tá muito mais fácil agora, tá muito mais ágil, muito melhor. E aí a gente vê o quanto a gente tá velho, né? A gente chega num determinado momento da vida que a gente não acompanha a velocidade das novidades da comunicação, como é que ela aparece, a praticidade de tudo, é um negócio absurdo. O Bundesliga Point tá dizendo aqui que um dos melhores narradores do Brasil no momento narra muito. Abraço pro Luiz Alano. E ele faz uma pergunta para você, Obrigado. meu cara Alano. Luiz, qual a sensação de narrar um jogo do campeonato alemão? Eu queria que você narrasse mais jogos do alemão na próxima temporada 2021-2022. Molecada, antes de qualquer coisa, eu queria dizer uma coisa para vocês. O jogo que ele narrou foi por uma situação de quase, como eu posso dizer assim, eventual, né, Alano? O que aconteceu no meio do caminho para você narrar aquele jogo específico do Frankfurt com o Dortmund, lá no Signal Iduna Park? Foi pelo aplicativo OneFootball, né, que eu tinha um contrato para narrar essa temporada que acabou do Campeonato Francês, e surgiu ali uma eventualidade. Aliás, eu narrei 2 ou 3 rodadas do Campeonato Alemão. Eu narrei Leipzig, narrei o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, narrei o jogo do Hertha Berlim, né? Algumas partidas eu não me lembro aqui quais especificamente. Essa do Frankfurt contra o Dortmund, né? Foi um jogaço, foi um jogo bem legal. E foi por uma eventualidade do titular do alemão no OneFootball, que é o meu amigo Dudu Monsanto. Eventualidade não, né? Na verdade, solicitou uma folga de maneira antecipada, eu fui questionado se eu podia fazer, com o maior prazer. Ainda mais trabalhando ao lado do Gerd, que a gente mais aprende, se prepara, faz uma série de pesquisas antes dos jogos e vê tape, mas aí chega o Gerd e traz um batalhão de informações que não tem em lugar nenhum na internet, ou seja, ele é a fonte de muita coisa que é abastecida do campeonato alemão. Então foi uma sensação maravilhosa o campeonato alemão. Aliás, um dos objetivos que eu tinha ao sair do Grupo Globo era ter contato com o futebol internacional. Eu sempre fui fã do futebol internacional. Eu era aquele de ter Play 1, Play 2, e jogava videogame e acompanhava. Nossa, o Wing Eleven em japonês. Eu peguei o Wing Eleven em japonês. Eu conseguia editar jogador ali com a língua japonesa, graças a um primo meu de Florianópolis. Então hoje tá tudo traduzido em português, é uma barbada, né? Quero ver editar jogador e entrar em Master League, aquela coisa toda, tudo em japonês, tinha decorado ali. Mas eu gostava muito, acompanhava muito a Champions na época que era só ESPN, eu gostava muito do futebol internacional, acompanhava os brasileiros na época do Ronaldo, do Ronaldinho, antes ainda, quando o Rivaldo foi, o Giovani lá do Santos foi, acompanhava o Bebeto lá no La Coruña, enfim, rapaz, eu acompanhava sempre muito, finais de Champions em TV Cultura. Quando começou a internet eu tinha sempre salvo no meu computador sites que acompanhavam futebol internacional. Eu gostava muito do contato da Liga Espanhola, né? Eu quase sou um autodidata no espanhol, porque eu sempre tive curiosidade de pesquisar os sites da Espanha que falavam do Barcelona, do Real Madrid, dos jogos. Então eu era muito fissurado em futebol internacional, geral, não só o alemão, geral. Então, quando eu saí do Grupo Globo, eu tinha um dos meus objetivos em fazer futebol internacional, e o DAZN ele chegou na hora certa. Então eu fiz campeonato italiano, eu fiz campeonato francês, campeonato da Premier League, campeonato inglês, Copa Sul-Americana. Cara, foi assim uma maravilha, foi um crescimento, foi um intercâmbio com profissionais, todos aí, em sua maioria, muito bem empregados hoje, uma equipe muito boa.
E aí chegou a vez do campeonato alemão, que foi sensacional, uma liga que aliás nós tínhamos muita expectativa quando eu estava só no DAZN, havia uma expectativa de aquisição de direitos, que não se concretizou por conta da pandemia, esse tipo de coisa, e a gente estava com muita expectativa de fazer a temporada inteira do campeonato alemão. Então eu fiz pouco campeonato alemão nessa temporada, pouco mesmo, mas o pouco valeu, porque é uma liga fantástica e muito forte. É um jogo muito rápido, diferente do francês. Nem se compara com o francês em termos de intensidade. O contra-ataque dos times alemães são os melhores em termos de Europa. Ele é muito competitivo, não tem o glamour que tem, por exemplo, a Premier League, mas os jogos são, em sua maioria, tão bons quanto. Às vezes tem um pouquinho de preconceito, mas só dá Bayern. Mas quem para acompanhar uma temporada, para aquele que vai acompanhar a temporada, ela é muito boa. É um campeonato muito bom. Eu confesso que a Bundesliga ela é super desvalorizada por conta do nome do Bayern, né? Talvez seja por isso, pelas pessoas. Pessoas que não acompanham o campeonato, olha o Bayern, falam, olha, não é muito legal e tal. Mas é um campeonato muito bacana. Mas aliás, o brasileiro é assim, né? O brasileiro é assim, ele gosta de desvalorizar algumas coisas. É igual o francês. O francês, aí tá, o Lille que ganhou. Esse eu posso falar que eu acompanhei praticamente todas as rodadas. É um campeonato muito físico. Mas tem muito jogador bom na França, tem muito jogador bom, muito mesmo. Então o brasileiro gosta dessas frases prontas. Eu não gosto de carro chinês. Lá na França só dá PSG, na Alemanha só dá Bayern. E na Itália agora que não deu Juventus. A Itália também é um campeonato espetacular. Campeonato muito bom italiano. É o campeonato que eu, quando estava só no DAZN, essas competições, que não estava alemão, eu preferia fazer... Você fez Copa Itália também? Não, Copa Itália eu não fiz. Eu fiz campeonato italiano. Quando entre campeonato italiano, francês e inglês, vou me chamar de louco aí, mas eu preferi o campeonato italiano. Né? A atmosfera, as torcidas lembram muito as nossas torcidas da América Latina. Os times taticamente são muito ricos. Você tem um time que joga no 3-4-3, outro time que joga numa retranca. Então ele é muito rico em termos táticos. O campeonato inglês ele é o mais belo, né? É o formato mais belo, são os estádios ali, tudo funciona, tudo certinho, a torcida fica tudo ali coladinha uma da outra, ninguém faz nada diferente, é muito bacana, um jogo muito legal, mas eu gostava mais do jeitão italiano de torcer e das equipes. Eu fiz belíssimos jogos, o campeonato italiano da temporada passada. Imagina quando voltarem o público, aí as pessoas vão se assustarem quando vê os estádios lotados de todos os times da Bundesliga e do campeonato italiano. Aí os caras vão pirar, velho. Eu acho que quando vai todo mundo se assustar de todos os lados do mundo. Imagina que no Brasil, o torcedor, ele tá louco para voltar pro estádio. E eu tenho certeza que o momento em que voltar, e vai ter um momento, né? Não é agora, vai ter um momento, o torcedor vai lotar os estádios. Nós teremos um recorde de público um atrás do outro, porque tem muita gente com vontade de viver, de voltar a viver de maneira normal, né? Isso, quando acontecer, imagina, os estádios vão ser locais bem especiais. O campeonato da Champions League amanhã, entre Chelsea e Manchester City, vai ter público com uma carga menor, é verdade, mas vão ter aí uma possibilidade aí de ter um teste, né, para ver se vai dar certo. Se vai dar resultado ou não, aí é uma coisa que a gente só vai ver lá na frente as consequências disso, né? A única coisa que a gente já sabe é que os hooligans que não tinham ingresso ingleses vão querer arrumar baderna em plena cidade de Lisboa. Não pode, né? Tem que fiscalizar quem entra e quem sai, né? Não pode. Principalmente quem não tem ingresso. Eu confesso que eu não consegui formar uma opinião de palpite para essa final de Champions amanhã. Eu não queria que desse dois ingleses, né? Nada contra, mas eu queria uma final um pouquinho mais de diferença cultural. Então eu não parei para saber, para ver e para pensar, e nem para torcer. Eu não consigo nem... Porque a gente gosta de torcer para alguém, né? Eu não sou Chelsea, eu não sou Manchester City, é longe disso. Mas eu não consigo parar para pensar. O City do Guardiola, ok, não ganhou uma Champions ainda, tal, o Chelsea já ganhou. Eu não consegui ainda parar para ter esse tipo de sentimento. Agora, queria, voltando um pouquinho nessa trajetória,
Aí você estava bem no rádio, na televisão. Como que apareceu o Sport TV? Foi em Santa Catarina. Comecei a narrar em televisão, como você mencionou aí na minha biografia, desde 2005. No ano de 2005 eu comecei a narrar, fazer rádio, trabalhar no rádio e trabalhar na televisão. Então foi através da TV Com, lá de Florianópolis, e aí surgiu o Premiere. No ano de 2005 eu comecei a narrar jogos no Premiere em Florianópolis. Então tinha lá o Avaí, tinha o Figueirense, Série A, Série B, tinha o Criciúma, que jogava muito a Série A do Campeonato Brasileiro, então eu narrava bastante eventos, tinha bastante eventos para o Premiere, então eu fui me especializando também na televisão. Em 2005 eu era um narrador de TV ainda em construção, então eu tinha um estilo ainda em construção, porque eu não queria ser o narrador do rádio na TV, então eu comecei a fazer uma separação muito grande e fui construindo uma personalidade que a gente até hoje vai melhorando, né? Acho que eu, há 1 ano, 2 anos atrás, eu era inferior ao que eu sou hoje pela experiência e tudo que acontece na nossa vida. Então o Sport TV surgiu através daí. Mas como que funcionava na época? Eu era freela, eu era funcionário do Grupo RBS, né, filiado à Globo em Florianópolis, e trabalhava por evento e recebia lá os meus cachês para fazer os eventos do Sport TV. Então eu fui ganhando espaço dentro do canal, fui fazendo jogo não só no Premiere, mas no Sport TV Rede também. E os times de Santa Catarina sempre foram times de chegada de Série B, né? Coadjuvantes na Série A, mas quando ia para a Série B, estava sempre um subindo, então eu fazia sempre esses jogos de sexta-noite, terça-noite, estava sempre lá o rostinho do Luiz Alano fazendo jogo no Sport TV de Série B durante muito tempo. E aí, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, aí eu continuei fazendo com dupla Grenal. Aí com dupla Grenal, são os times maiores, são times com maior representatividade, maior torcida, maior repercussão, e aí foi que cresceu o meu aparecimento, o meu trabalho através do Sport TV, até que surgiu o convite para eu sair do Grupo RBS para ser funcionário fixo do Sport TV. Então foi uma história, eu dei uma resumida aí de 90%, mas foi uma história que durou, 10 anos, fazendo evento entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul de maneira freelances, até ser convidado pelos diretores do Sport TV, do Grupo Globo, para ser contratado e ser fixo e exclusivo do Sport TV, em 2015. O Bundesliga está informando aqui que no playoff do Alemão amanhã, do acesso para definir quem que vai subir para, ou se o Colônia fica na primeira divisão ou não, né? O Kornstein Kiel vai receber o Colônia. O Kornstein Kiel que enfrentou o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha na semifinal, tomou uma surra, é verdade, não deixa de ser, mas ganhou o primeiro jogo por 1-0 em cima do Colônia, em Colônia, lá na Opel Arena. E agora eu tenho a chance de, em casa, confirmar seu acesso pela primeira vez para a primeira divisão, que seria histórico para a cidade, de uma população de mais ou menos aí 25 a 30 mil habitantes. É um negócio bastante interessante. O Jackson, ele já tá pensando lá na frente, eu vou ter que perguntar, né? Aqui é aquilo. A galera, quando pergunta, meu amigo, um abraço. Que é o seguinte, o Jackson, ele pergunta, você vai fazer jogos da Copa América? Não sei. Nós vamos ter transmissões, mas eu não sei se eu vou fazer algum jogo da Copa América. Eu estaria inserido no processo. Eu estou inserido no contexto, no projeto. Agora, se eu vou fazer o jogo, qual vai ser o jogo, isso aí eu não sei. E eu estou falando aqui a verdade, eu não estou escondendo o jogo, não. Não sei. Não sei mesmo. Porque nós temos uma indefinição aí sobre a sede do Grupo do Brasil, né? Porque Sim, mas a questão é os jogos da seleção brasileira. Nós temos um narrador titular, eu respeito a hierarquia, nós temos que pontuar isso, né? O narrador titular dos jogos da Copa América será o meu amigo, meu chapa, meu faixa, Theo José, que já conversou com você aqui, né? Exatamente, já conversou. Na live, né? Conversou. Eu já abraço para ele também. Gente finíssima. Eu não tô fazendo média, não. O Theo é dos nossos mesmo, é faixa. E ele é narrador titular do canal. Eu não sei se eu vou ter algum tipo de transmissão. Eu sei que eu estou inserido no processo, estarei nos eventos ali, se não for para narrar no processo de stand-by ali, prontinho. Tá se acontecer também as chamadas, né? Sim, diariamente tem chamada na programação. E o processo é a equipe, né? A equipe está muito
com muita expectativa de fazer um grande trabalho para entregar um produto bacana para o público brasileiro. Agora, claro, tem definições com relação à sede, era na Colômbia, agora só está na Argentina, a Argentina está com um lockdown fechado lá, duro, preocupante, o Chile também está aparecendo como uma possibilidade de ser uma segunda sede, então essas indefinições, a gente fica um pouco preocupado, mas o evento saindo, o brasileiro vai ver no SBT. Pode ser que na semana que vem nós já tenhamos a definição, e precisa ter, né? Para agilizar, e temos a menos aí de 10 dias, acho, da Copa América, né? Então, vamos ter que correr quanto tempo? Né? Começa dia 13. Exatamente. Agora também tem uma coisa, beleza. Aí, você foi lá no Sport TV, você passou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, foi conquistando espaço e tal. E, ó, aqui tem uma pergunta interessante, ó. Essa aqui, você vai gostar, viu, Alan? O Hugo, ele diz assim: boa noite, André e Luiz. Como tem sido trabalhar no SBT e receber diversos elogios do público que acompanha o seu trabalho na Libertadores e trabalhar na emissora do Ratinho no Paraná, que é a Rede Massa, né? Parece que o campeonato está mais atrasado entre todos os estaduais que não completaram. E a culpa é da federação. A culpa do atraso lá do campeonato, dos campeonatos assim com nível melhor, é o que não acabou, né? Então a culpa é da federação, da falta de diálogo com clubes. Então, rapaz, não tem nem data para acabar o campeonato, mas vamos lá, eu tô na expectativa que termine também. Com relação ao elogio do público, isso é uma realização, né? Ao mesmo tempo que a gente recebe elogios e faz parte do jogo, a gente recebe críticas também, porque só tem hater e só tem crítica quem tem audiência, né? Quem aparece. O camarada que não aparece, que não, ainda tá tentando um espaço, não recebe crítica, né? Recebe tapinha nas costas do colega dizendo que tá muito bom. E é isso aí, tem que seguir, a confiança é importante. A partir do momento que você tem um nível um grau de audiência e de pessoas avaliando o teu trabalho, sempre vai ter aquele que não gosta, sempre vai ter aquele que talvez estranhe. E o estranhamento, ele causa críticas antes da pessoa gostar, ou ter uma opinião formada sobre você. Eu nunca ouvi esse narrador, então eu não gosto. Eu gosto do fulano, do ciclano, do beltrano, que eu vejo lá todo final de semana fazendo um campeonato que eu gosto. Ok, mas respondendo ao Hugo, tem sido legal a resposta, tem sido muito satisfatório para mim ter essa linguagem, porque Hugo, André e amigos, quando você faz jogo de Brasileirão, com dois times, né, nacionais, você tem que manter aquele equilíbrio e sempre tem alguém falando que você tá secando, né? Esse narrador tá torcendo pro time A ou B. E na Libertadores e jogos de seleção ou coisa do gênero, é um barato fazer, porque eu não faço torcendo, né? Não é questão de torcer, mas você deve dar aquela forçadinha, aquela levantada no ânimo do torcedor, que ele adora isso, né? Ele adora, e a gente faz como se fosse no rádio, né? E como eu trabalhei no rádio há muito tempo, você fazia jogo lá do Grêmio contra o... Vamos lá, em rádio, né? Do Grêmio contra o Atlético Goianiense, digamos. Né? A transmissão era toda voltada para o público que torce para o Grêmio. Se você faz um jogo do Avaí contra a Ponte Preta, a transmissão é toda voltada para o público do Avaí. Então não é que você está distorcendo, você está sendo imparcial. Você está dando mais destaque para aquela equipe. E na Libertadores, isso tem sido muito bacana, né? E é algo que eu gosto. Eu procuro não forçar a barra para não irritar, por exemplo, um jogo do Flamengo contra a LDU, por exemplo. Tem muitos vascaínos, tem muitos torcedores do Botafogo, do Fluminense, palmeirense, corintiano, que odeia o Flamengo, que está acompanhando a nossa transmissão, né? Então, ao mesmo tempo que você está agradando a torcida do Flamengo, muitas vezes você está desagradando outro torcedor. Então, o meu desafio é tentar fazer com que aquele torcedor que também vê o jogo, mas com um viés de torcer contra o time brasileiro, não se irrite tanto com o narrador. Que a narração e que a cobertura seja... claro, ele vai entender que o time é o brasileiro, mas que não seja tão pegajosa, né? Que não irrite tanto aquele que está ouvindo, aquele que está vendo, a ponto de, poxa, mas né, chega, né? Para um pouco de torcer, a gente está vendo que não está legal o time. Então é um desafio, e eu tenho tentado encontrar esse meio termo aí para que os torcedores, aqueles que torcem e aqueles que secam, não se irritem com a transmissão. Um grande desafio do narrador é não irritar quem está do outro lado também, né? Porque o evento mesmo, o glamour, o show, a estrela não é quem narra, a estrela é quem
faz o gol, a estrela é quem está em campo. Então esse é um desafio. Ó, tem uma mensagem aqui do Hugo que ele fala aqui, ó. É semelhante ao que disse Luciano do Vale numa entrevista, se não me engano, no Bola da Vez, eu acho, se não me engano, por ele que tá lembrando aqui. Quando transmitia jogos pela TV Globo, lá em meados de 82, quando o público sempre jogava a torcida dele para determinado time em campo e vice-versa. E aí, eu vou chegar num ponto que é o seguinte. Beleza, você sai da Globo, né? Tranquilamente, não houve nenhum problema na sua saída, né? Não. Nossa, foi super tranquilo. Foi um momento de maior acerto da minha carreira. Foi ter feito essa mudança. Uma mudança que as pessoas chamam de loucura, que foi sair de um grupo do tamanho da Globo para ir para um streaming. Mas foi um momento mais acertado que tem. Uma coisa que eu detesto é a zona de conforto. Tem tanta gente boa que trabalha lá ou em outro lugar que fica numa zona de conforto, tem uma qualidade muito grande, mas pela zona de conforto, o chefe vai lá e contrata outro de fora que não é melhor que você, mas vem querendo, né? Vem querendo. Então é algo que eu sempre procurei não me escorar na zona de conforto. E como eu queria mais, e como eu achava que eu podia mais, eu tinha condições para fazer mais, e não só ficar a uma região do país, eu dei esse salto, e foi algo que foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha carreira. Fiz com cabeça limpa, tranquilo, deixando só amigos, e acho que o resultado mostrou que deu certo, né? E aí, como que surgiu o convite pro DAZN Brasil? Ligação, sondagem. O DAZN estava muito forte na época, vindo para o Brasil com muitos direitos, com um projeto muito audacioso, e aí isso me atraiu, né? A possibilidade de fazer uma competição que eles tinham exclusividade na época, que era a Copa Sul-Americana, e aquilo que eu já mencionei, a possibilidade de fazer jogos internacionais, e ganhando mais, ganhando mais. Então foi algo que me atraiu em todos os aspectos, né? O tirar aquele selo de ser só um narrador regional para fazer outros eventos. Então lá eu fiz jogos do Fluminense, do Vasco, do Atlético Mineiro, jogos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana, narrei gols de Neymar, de Cristiano Ronaldo. Por mais que a repercussão fosse ainda muito pequena por conta do crescimento do streaming e do público brasileiro ainda ser um pouco... O DAZN, ele mostrou o que se deve e o que se não deve fazer, teve muitos acertos e muitos erros, mas foi quase que um pioneiro nessa estrada que hoje está sedimentada para muita gente. Então nós temos muitos streaming hoje, né? Enfim, mas é ruim, é pagar para ver, mas é do jogo, né, amigo? É do jogo. Você tem um preço para tudo na vida. Então foi dessa forma, foi um convite. Então foi na hora certa, onde eu estava naquele período que eu mencionei para você, incomodado com uma certa zona de conforto que foi me dado. Eu cheguei num teto de que não estavam me deixando ultrapassá-lo, e eu queria mais dentro do Sport TV, e não, você fica aí, você tá bom aí, não precisa mais, e beleza. Então, mas eu não queria ser, eu queria mais. E eles me ofereceram mais, em todos os aspectos, né? Profissional e financeiro. Então esse foi o pulo do gato. Aí, pro OneFootball, foi uma coisa pontual, né? Veio do nada, assim, apareceu... Sim, a partir do momento que eu saí do Grupo Globo, eu fiquei aberto a não ter mais exclusividade. Era uma das coisas que me atraía já há 2 anos em ter, por exemplo, no Grupo Globo você não pode transmitir para rádio, você não pode ter um canal no YouTube, você não podia, enfim, trabalhar para mais ninguém. Você tinha que ser exclusivo do Grupo Globo e é do jogo, né? Quem assina o contrato, você tá lá, recebe uma série de benefícios de uma empresa sensacional que eu não tenho absolutamente nada para reclamar, mas eu queria, dentro dessa minha inconformidade de querer mais, de não ficar falando só ali do Sul, ampliar os horizontes. Desde o momento eu já projetei isso. Até demorou um pouco, mas eu projetei isso. Não, eu posso fazer o DAZN, eu posso de repente trabalhar para uma rádio também, eu posso fazer outras coisas, né? E o OneFootball também chegou, já tinha até feito eventos no SBT, foi me feito convite, como eu tinha essa abertura, e desde o momento que hoje eu sou uma pessoa jurídica, né, não tenho exclusividade. É claro que eu tenho as prioridades, e a minha prioridade hoje é o SBT, hoje eu sou funcionário contratado com liberações específicas,
mas o OneFootball chegou nesse aspecto, né, de convite para fazer eventos pontuais de campeonato francês, onde quando eu conseguia fazer, quando eu dava o ok, beleza, quando eu não podia, eu teria que viajar, também não tinha a obrigação, mas foi outra boa experiência, onde inclusive eu fazia de casa, né? Inclusive aqui, com esse equipamento, estou conversando com você aqui com som digital, tá bom o som, André? Tá excelente. Tá bom, então esse é o som, o equipamento aqui de casa. Eu fazia um evento home office, então eu recebia o sinal, fazia evento de casa com muita tranquilidade. Foi dessa forma aí que eu fiz a temporada toda do Campeonato Francês. Na rádio casa, qual é a maior dificuldade? A dificuldade é você ficar muito à vontade. Ficar muito à vontade. Não na vestimenta. Porque é uma maravilha fazer jogo de chinelo de dedo, bermuda, ter um intervalo de jogo, você ir na geladeira da sua casa, abrir um refrigerante, uma água, né? Um lanchinho. Mas é não ter essa... É não te deixar levar pelo cômodo, né? E é uma maravilha fazer de casa. Mas eu para as minhas piores transmissões, digamos, os gafes, que isso aí é do jogo, os erros, foram quando eu estava muito tranquilo. E eu gosto de ficar pilhado. Eu tenho que ficar pilhado, eu tenho que estar com o friozinho na barriga, porque quando eu estou muito tranquilo, a concentração baixa e os erros acontecem. Você troca um nome, ou você dá uma informação, você pensou numa coisa e falou outra. Então, o meu nível de concentração, eu me cobro muito para que seja um jogo do OneFootball, ali um jogo do Borussia Dortmund com o Frankfurt, ou um Flamengo, ou um Palmeiras numa semifinal de Libertadores, que a minha concentração esteja no máximo, né? E vai funcionar sempre se tiver essa pilha, esse nervosismo, esse frio na barriga. Se eu ficar muito relaxado, eu tô falando por mim, as coisas talvez não podem funcionar bem. Então, o meu desafio em casa era esse, não ficar tão relaxado, beleza, tô em casa, daqui a pouco acaba o jogo, eu tô ali, vou passear com o meu cachorro, a minha mulher já tá esperando aqui pra gente sair no cinema, esse tipo de coisa. Então, para você é melhor narrar no estúdio do que óbvio em casa, né? Olha, nessa pandemia, eu prefiro narrar de casa. Essa que é a verdade, né? Mas o desafio é esse, né? E como eu me cobro, eu tenho conseguido absorver essa concentração. Então, antes de uma transmissão, eu venho cá no meu cantinho, fico 1h30 antes, já boto meu fone, já faço as minhas pesquisas que já são prontas, mas dou uma repassada para poder ter essa energia como se estivesse no estúdio ou como se estivesse no estádio. Mas é do jogo, né? A gente vai para o estúdio. Amanhã, por exemplo, já anunciando aqui para você, eu continuo fazendo eventos para o DAZN e a partir de amanhã começa a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu faço um jogo no sábado, outro jogo no domingo aí para a plataforma. E aí vai ser do estúdio aqui em São Paulo. E de casa eu não sei quando que eu vou voltar a fazer jogo de casa, que eu estava fazendo só... Eu fiz alguns eventos para a Rádio Oeste Capital, de casa, e para o OneFootball. Agora eu não tenho previsão de voltar a fazer. Muito bem, muito bem. Ô, Alano, o convite para o SBT, ele apareceu de que forma, de que maneira? Rapaz, o convite do SBT foi muito surpreendente. Primeiro porque eu não mandei fita, eu não mandei gravação, eu não liguei para ninguém, ou não liguei para nenhum terceiro, digamos, né? Que isso é muito comum, e hoje a nossa vida é networking, é de contatos, né? Eu recebo muitos contatos e sondagens de amigos falando, como é que tá ali no SBT, tem vaga, tal, enfim, eu tô aí na área, tal. Isso aí é do jogo. E se eu puder ajudar alguém que tenha a qualidade, eu posso ajudar, como já ajudei em outras ocasiões. Mas eu sabia que o SBT ia começar a transmitir a Libertadores, sabia que o Theo era o narrador, mas eu tava, enfim, não é para mim, não, né? Eu não me ofereci, eu pensei, bom, o mercado de São Paulo é um mercado com tanta gente boa, que eu, enfim, pensei que eu não imaginei que eles iriam me convidar, e na verdade, todas as emissoras que eu trabalhei, André, eu nunca me ofereci, eu sempre fui convidado. Tanto na Rádio Gaúcha, uma das maiores, se não a maior rádio do Brasil, como no Grupo RBS, como no DAZN, como no Sport TV, eu sempre fui convidado.
E sempre quando tentei me colocar à disposição, nunca deu certo. Nunca deu certo. Quando eu tentei falar com alguém, olha, eu tô aí, hein, se precisar, mas nunca deu certo. Então foi assim, alguém lembrou do meu nome dentro do SBT, e um dos responsáveis foi o próprio Theo, que nós não tínhamos contato assim direto antes de hoje trabalhar junto. E quando eu recebi o contato, eu fiquei muito surpreso, porque eu sabia que tinha muita gente que mandou fita, que se ofereceu, muita gente boa, inclusive. E eles me chamaram, né? Alano, você tem aí algum material só para mostrar pro diretor aqui, tal, papum. Foi assim, cara. E o jogo era numa quarta-feira, o início do projeto da Libertadores, depois que a Globo abandonou, e eu estava em São Paulo no sábado para fazer jogo pelo DAZN. Então isso foi tudo muito rápido. E eu mandei o material que eu tinha e na quarta-feira eu já estava no ar. Então foi assim, foi papum. Papum. Caraca. Foi papum. Não teve um período de preparação, assim, não. Quando eu vi, eu estava no ar já, fazendo o jogo do Grêmio com o Católica. E aí o projeto foi durando, né? E hoje, graças a Deus, eu sou contratado e estou no meio desse projeto gigantesco. Agradei, graças a Deus, né? E cada jogo era uma final de Copa do Mundo. Aliás, como é para mim sempre uma final de Copa do Mundo, eu dou muito valor a isso. A gente está sempre pensando numa renovação de contrato lá na frente. E aí me vi fazendo o Grenal, que era um jogo que eu sempre gostei de fazer e fiz muitos jogos Grenais na época do Sport TV, Premier. Depois apareceu o Flamengo, 2 jogos do Flamengo e foi sensacional, foi maravilhoso. Mas foi assim, foi rápido. Não teve tempo para ficar nervoso, não teve tempo para se preparar. Quando eu vi, eu estava lá com a câmera ligada e digo, não posso errar e vamos embora, né? Bom, o Hugo, ele já vai logo na ferida da parada, né? Por quê? É outro jogo que é emblemático na carreira do Alano e por uma situação até que me preocupou, sinceramente, né? Que foi, ele até diz aqui, como que foi ter substituído o Theo José na semifinal da Libertadores, na qual o Palmeiras, com muito pouco, não caiu para o River Plate. O público palmeirense sentiu falta do Theo pela identificação com o Rony Rústico. Para quem não se lembra, até é bom a gente contar essa história, né, Alano? O Theo teve uma Covid, né? Se não me engano, 3 dias antes do jogo. Só que ninguém sabia. Talvez só você. Né? Não. Eu fiquei sabendo. O jogo foi terça, eu fiquei sabendo na segunda-feira, 6 da tarde. Caraca! Sim, que loucura! Sim. Aí, beleza. Aconteceu o que aconteceu com o Theo e tal. O que você fez para tentar entrar no clima do jogo, da identificação do palmeirense, porque você sabia da responsabilidade? Você substituiu o Theo, que é um cara que ficou mais de 20 anos na casa, que pegou a identificação rápida com o Palmeiras por conta do Rony ter sido muito decisivo em momentos importantes. Como é que foi isso para você? Então, foi muito legal. Foi muito legal. Eu já estava preparado para fazer o stand-by. O que é stand-by? É o narrador que fica ali para qualquer eventualidade. Mas o narrador que é escalado para stand-by, ele 99% das vezes ele não é necessário. Ele fica ali em caso de uma eventualidade. E claro que o nível de preparação de um stand-by para quem vai para o ar é outra, né? O stand-by ele vai pegar uma escalação e vai ficar ali. Se o narrador, se acontecer qualquer problema, ele vai lá, vai entrar. Mas você ter a responsabilidade de comandar é outra coisa. Ter a abertura da transmissão, comando, intervalo, é outra coisa. Então, quando eu fui comunicado da eventualidade do Theo, que de fato nos preocupou muito, mas imediatamente eu liguei para ele, ele estava sem sintomas praticamente, passou pela Covid ileso, mas evidentemente, aliás, é um elogio ao SBT, esses exames sequentes, semanais que nós estamos fazendo, toda semana antes da transmissão tem exame para os profissionais. E como é que foi a preparação? Primeiro foi o baque, né?
Mas assim, eu gosto de narrar, entendeu? Se perguntar assim, Alano, você prefere trocar uma lâmpada ou instalar um chuveiro no seu apartamento ou narrar futebol? Eu vou narrar futebol porque é o que eu sei fazer, é o que eu ganho a vida para fazer e eu me sinto tranquilo fazendo. Eu sei que as pessoas ficam mais nervosas do que eu, porque quando entra, eu sei que eu vou falar ali. Se a pessoa vai gostar ou não, é outra coisa. Já vai sentir falta do Theo, vai sentir falta do narrador que ele gosta de ouvir do time dele, aí é outra coisa, né? Mas eu sei o que eu vou fazer e o que eu posso fazer. Não é nada ensaiado, as coisas surgem, é no improviso, mas eu sei que eu consigo fazer, porque é o que eu sei fazer. Eu nunca fiz nada na minha vida de diferente, a não ser comunicação. Eu estou com 44 anos e comecei com 14. A fazer comunicação através de tocar música comercial em rádio. Com 15 eu já estava falando. Eu sei tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou o melhor? Muito pelo contrário. Eu tento fazer bem feito. E quando foi me dada essa responsabilidade, eu dei uma gelada, claro. E, eu entrei no mundo palmeirense, eu quase não dormi, não por nervosismo, mas para me preparar, vendo jogos antigos e ouvindo. E uma coisa algo que eu gosto de fazer é ouvir e ver youtubers de torcedores, né, dos influenciadores, para pegar a linguagem, para saber o que está sendo dito, porque uma coisa é você ver um jogo, outra coisa é você acompanhar. Por exemplo, eu sempre falava isso no Sport TV, que o campeonato tem 38 rodadas, e o torcedor sabe sempre mais que você, porque você não vê o jogo de uma equipe, das 20 equipes, 38 rodadas. Você faz lá um jogo aqui, outro acolá. O torcedor, aquele que acompanha, que vê o Borussia Dortmund. Eu nunca vou saber metade do Borussia Dortmund, como você e os seus amigos que acompanham o Borussia, porque eu não acompanho o Borussia todo jogo. Quando eu vou fazer o Borussia Dortmund, eu me preparo de uma maneira insana, mas eu nunca vou ter o conhecimento que vocês têm, porque acompanham, que sabem que o Rafael Guerreiro já teve lesão, que joga também na meia, joga na ponta, além de ser lateral. É difícil, é diferente. É diferente. E foi o primeiro jogo que eu fiz do Palmeiras, depois de muito tempo, apesar de sempre ver os jogos. Uma coisa é ver, outra coisa é trabalhar, transmitir. Então foi uma preparação em menos de 24 horas insana, da minha parte, insana. Me preparei muito, porque eu tive só meio-dia, né? Porque eu tinha que dormir, mas não consegui dormir, então, direito. Fui lá, fiz um pouquinho da madrugada, depois acordei de manhã, tomei café e fui me preparando para chegar no jogo já inteiro. Foi assim, cara. Foi assim. Eu não tive tempo para ficar nervoso, porque a missão dada é missão cumprida. Eu não tinha como voltar atrás e eu adorei ter essa oportunidade, porque qualquer narrador, ele quer uma oportunidade. E quando você recebe essa oportunidade, você não pode errar. Porque eu tinha certeza que tinha muita gente nervosa comigo por eu estar fazendo, torcendo, muita gente torcendo por mim. Eu tenho pessoas assim, eu recebi mensagens de todo o Brasil, das pessoas vibrando pela oportunidade. Mas eu sei que tem muita gente que estava ali também de braços cruzados, só esperando por um erro. Não serve, esse cara não serve. E é do jogo, André. Eu não estou falando aqui de mágoa, de rancor absoluto. É do jogo, é do jogo. Tem muita gente desconfiada, né? Então, eu encarei, fiz o jogo, não com brilhantismo e com a identificação do Theo. E outro, o jogo foi maravilhoso para o narrador. Foi terrível para o torcedor palmeirense. Mas foi maravilhoso para o narrador. Eu, quando entrei no estúdio, tinha muito corintiano lá da interna e câmera e assistente. E vai dar 3-0 pro River. Eu brincava assim, vocês estão loucos. O Theo José faz todos os jogos do Palmeiras e só o Palmeiras ganhou todos até agora, que o Theo narrou e que o SBT narrou. Aí vocês querem que eu, entrando aqui na última hora, narre a derrota do Palmeiras, os caras vão me chamar de pé frio. E me chamam até hoje, mas não dão crédito que eu fiz a classificação. Foi uma derrota com gosto de vitória, porque na verdade era para ser eliminado, né, pelo jogo. O River jogou para fazer 4-5 no Palmeiras, não é? Mas então a gente segurou aquela onda. Então, pro narrador, o drama, a história a ser contada, a gente cresce nessa hora. Então foi legal demais fazer aquele jogo, ver o Mauro Betti ali do lado quase morrer, branco, que ele é palmeirense, estava ali se escabelando. Ele não passa essa imagem quando vai pro ar, tá tudo bem aí com você, Mauro Betti? Mauro Betti não se aguentava de tão nervoso, né? Então foi um evento bacana, e ver as pessoas
da produção, um São Paulino, um corintiano ali, torcendo contra. Foi uma loucura, aquele dia foi uma loucura e foi recorde de audiência, né? Antes da final, até a final, foi o jogo de maior audiência do canal. E o curioso foi o André Galvão, ele botar o Todos em Pé. Aí foi pra acabar. Aí foi pra... Mano, o nervosismo tava grande, né? Eu não entendi nada naquele momento, porque, poxa, tava 2-0 pro River, o Palmeiras não via a cor da bola, Aí no momento de pausa eu perguntei, André Galvão, como é que o banco de reservas, o Abel Ferreira, como ele está? Como é que tá o clima? E aí ele todos em pé, e ele já explicou isso, né? Que ele teve um problema de retorno, que ele não se ouvia, e o diretor pediu para ele repetir, na verdade tudo que ele falou foi pro ar, então foi um negócio muito engraçado, que eu olhei pro Mauro Betting, eu olhei pro Jorginho, que era o outro comentarista na época, a gente não entendeu, né? Não entendeu e eu não... No momento, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Eu não resolvi não valorizar e brincar com aquilo, porque o momento estava tão tenso pro Palmeiras. Imagina um torcedor do Palmeiras vendo o jogo ali, morrendo do coração, e o narrador querendo brincar num momento como esse. Então a gente tocou, e depois foi meme, até a Comebol colocou Todos em Pé, porque casou muito com a situação dramática do Palmeiras naquele dia. O Hugo, ele fala aqui que desejar essa partida também me deu um tremendo destaque, é verdade. E a Larissa Camargo agora está chegando agora na live. Para quem está tendo a audiência rotativa dessa live de hoje, o Alano vai nos ajudar aqui, até para passar para você em casa, até para você anotar aí na sua agenda, hein? Porque terça-feira tem sorteio. Aliás, vou aproveitar até, Alano, se me permite, eu vou mostrar aqui as chaves, até para a gente poder comentar. Aqui, ó. Tá aqui na tela para vocês, ó. E a Larissa Camargo, ela pergunta aqui, o sorteio das oitavas da Libertadores, o SBT vai transmitir ou vai ser no mesmo esquenta do que teve lá na fase de grupos que você e o André Galvão fizeram? Como que isso vai funcionar? Pela informação que eu tenho, vai funcionar da mesma forma. Vai ser toda pela internet e dessa vez vai ser com o Mauro Betting e o André Galvão. Eu vou estar à disposição do canal, na TV aberta, fazendo boletins durante os programas, durante os intervalos do que vai rolar. É dessa forma. Então, a partir ali da 1 da tarde, porque vai ter sorteio também da Sula, né? E temos times brasileiros, tem o Grêmio, tem o Atlético Paranaense, o Bragantino, que conseguiram classificação, o Santos, que caiu da Libertadores para a Sula, então vai ter o sorteio da Sula e depois esse sorteio da Libertadores, que eu acho que, tenho certeza, que quem torce para qualquer um dos times brasileiros que se classificaram em primeiro ou segundo, acho que não dorme desde hoje, né? Porque, meu Deus, que loucura isso. Vai dar cada jogão, né, André? Vai dar cada jogão, vai dar cada clássico. Tem possibilidade de vários clássicos aí. Tem possibilidade de Flamengo e River, Flamengo e Boca, Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro, enfim. Tem cada time, assim, que é um negócio absurdo. Cada segundo colocado tem muitos campeões, né? O Vélez é campeão, Boca, São Paulo, River, o Olímpia, tricampeão. Tem o Defensa e Justiça, que é uma carne de pescoço que deu tanto trabalho para o Palmeiras já. Então, olha, é incrível, impressionante. Vamos ver quem que vai se dar melhor. Se é que isso é possível, né? Se eu fosse torcedor de um time do pote 1, e você não vai me perguntar qual time, mas se eu fosse torcedor do time do pote 1, eu ia querer, deixa eu ver aqui, do pote 2. Pelo que eu vi do grupo do Inter, o Cerro Porteño é um time que dá para encarar, assim que fica interessante para um time brasileiro, diante de tantas pedreiras. Os dois times paraguaios, né? O Olímpia, que é um tricampeão, mas o futebol paraguaio não gostei do Cerro e nem do Olímpia que se classificaram. Então, nessa ordem, e o Católica, né? O time da Católica, são esses três, porque aí se pegar São Paulo, Boca, Vélez, Defensa e Justiça e River, aí é uma tristeza, vai ser um Deus nos acuda. Para vocês verem, né? O primeiro lado da chave, né? Nós temos Atlético, Palmeiras, Racing, Barcelona de Guayaquil, Flamengo, Argentinos Júnior, Fluminense e Internacional, que foram os 8 melhores primeiros colocados, com o Palmeiras como o melhor ataque, né, Alano? Isso que é o mais surpreendente, né? Porque o Atlético tinha esse melhor ataque, tinha ganhado do Laguaia, no jogo que você fez lá no SBT para Minas Gerais, para a TV Alterosa. Sim. E de repente o Palmeiras no dia seguinte manda 6 no Universitário. Como é que é esse nível de futebol de Atlético, Palmeiras e principalmente São Paulo?
Olha, o Atlético pegou um grupo fácil, né? O grupo do Atlético é um grupo fácil. Eu não estou tirando o mérito do Atlético. O Atlético fez o que tem que fazer, que é a melhor maneira de respeitar um adversário é vencê-lo de maneira limpa e dentro de campo, e o Atlético fez. O grupo do Palmeiras, com exceção do Defensa e Justiça, também os outros dois adversários eram adversários que o Palmeiras atropelou e fez de maneira muito contundente. O Internacional pegou um grupo também fácil, mas se atrapalhou. E o Fluminense foi a melhor surpresa dos times brasileiros, surpresa positiva, né? Do Santos foi a negativa, porque ficou em primeiro lugar no grupo do River, enfrentando dois times colombianos que eu temia, mas que o Fluminense foi muito feliz, foi muito competente. Acho que o Flamengo fez a sua parte, era para se classificar, se classificou da forma que tinha que ser, sem encantar, jogou as primeiras 3 partidas, se classificou ali, depois só administrou com 3 empates. É isso, né? Os times brasileiros e argentinos, nós temos um confronto Brasil e Argentina, praticamente, com alguns intrusos ali, e a final não deve escapar disso, né? E o mais curioso, né, Alano, é que assim, projetando dali até uma semifinal, a chance de nós temos 2 semifinais Brasil e Argentina, teoricamente, dependendo da chave, ela é muito maior, ou não? Sim. Vamos ver se teremos algum confronto caseiro, né? Tem chance aí de dar o Argentino Júnior contra um time argentino. O São Paulo pode pegar. Imagina, o São Paulo pode pegar o Palmeiras, o São Paulo pode pegar o Flamengo, o São Paulo pode pegar o Fluminense, o São Paulo pode pegar o Inter. Então nós temos aí várias possibilidades de confronto brasileiro. E ninguém quer pegar River e Boca, né? Essa que é a grande verdade. Ninguém quer pegar River e Boca. Aliás, o Júnior Barranquilla que deveria ter feito o favor de eliminar o River Plate se não fosse o gol perdido pelo Borja no último lance do jogo. Aí vou até dar uma desculpa do Morrinho Artilheiro, mas tudo bem. Acontece. Faz parte do centroavante. Deixaram chegar. E aí, deixaram chegar. E aí lá em julho, né? Não vai ter mais, não vai ter, os jogadores todos já pegaram Covid lá desse time do River, foi uma loucura, e muito pela explicação dessa dificuldade do River no grupo foi do Covid, teve uma infestação. O próprio jogo contra o Fluminense, os jogadores estavam muito diferentes do River, ok, eram reservas, uma boa parte, mas os jogadores que não treinaram durante 10 dias, jogadores que ainda estavam cometidos de parte física, agora, deixaram chegar esse time do River, vai ser um sufoco para parar, hein? E vai ter um tempo aí até a Copa América. Vai ser difícil. Aí os caras vão se preparar, os caras vão começar a botar os titulares, e aí, galhado ou gadeado. Tudo bem, ele errou na questão de ter colocado 35 jogadores? Você há de concordar comigo que sim. Sim. Errou, todo mundo colocou 50, imagina. Faltou um pouquinho de tato. Evidente. Mas agora é que deixaram chegar. Aproveitando a questão da Champions League, Alano, já que você está aqui, eu queria primeiro saber de você o seguinte: qual foi a sua reação quando o SBT, vocês ficaram sabendo da Champions? E o que vocês projetam fazer? Qual é a ideia que vocês pretendem fazer para tentar chamar esse público, ainda mais o público novo e o público que já é das novelas, à tarde? Como que fazer isso? Talvez é o maior desafio? Olha, quando eu fizer um jogo da Champions, uma hora vai acontecer, né? A partir de agosto, acho que na hora que tocar a música da Champions, acho que se eu segurar as lágrimas, eu não vou deixar ninguém perceber, mas vai bater forte no coração, porque é uma coisa assim fantástica. Então essa tá respondida, né? A reação quando foi anunciado de maneira oficial, depois de muita expectativa, de muita fofoca, a gente não sabe, e muitas vezes a gente sabe mais pela imprensa do que lá dentro, né? É bem escondido, para não deixar o furo da reportagem. Então, e quanto ao projeto, eu não sou autorizado a falar, né? Por contrato eu não posso citar e comentar algo de projeto interno, isso é bem específico. Eu só posso dizer que está sendo preparado um bom produto para a TV aberta, que é diferente da TV fechada, né? A gente tem que entender isso, e as pessoas têm que entender que a TV aberta é diferente, a abordagem e a forma que
que se trata, mas vai ser muito bem tratado. O torcedor vai ter um tratamento de TV aberta que a Champions nunca teve, de TV aberta, guardado toda a grade de programação. Então eu tô com belíssima expectativa dessas temporadas que vem por aí da Champions, torcendo para boas equipes, torcendo para os brasileiros também se destacar, que isso ajuda também na audiência, né? Mas a gente tá muito, muito contente e muito sedento pelo que vem aí por aí. O Júnior, ele fala aqui, ó, o Luiz Alano vai narrar também os jogos da Copa América, porque ele é muito bom narrando, gosto muito. Ó, obrigado. Tá ali. Tô aí, derrubar é pênalti. Né? Que pintar a escala, né? Lembrando, segunda-feira deve sair a decisão oficial, né? Sobre aquela situação do grupo do Brasil. Porque, ao que parece, no grupo da Argentina é para estar mais ou menos já estabilizado, né? Sim. Se não me engano, seriam 3 sets a mais do que o normal. Vamos ver o que vai acontecer. Alano, olha, a gente está na reta final. Até porque daqui a pouco você tem que se alimentar e poder se ajeitar aí na sua casa. Mas eu já queria, desde já, né, convidar você para quando você puder voltar antes no dia da fase de grupos da Champions, para a gente poder analisar cada grupo, cada time e tal, até para a gente ter uma noção mais exata, até para a gente botar uma expectativa para a galera que está em casa entender um pouco mais, até porque a UEFA está muito próximo de anunciar que era retirado a partir da próxima temporada, falta só a questão do comitê executivo aprovar, né? O que é uma surpresa para todo mundo, né? Porque ninguém esperava disso. Então, eu queria fazer já esse convite de imediato. E quando você quiser voltar também, você tá o espaço aberto. E se você quiser deixar um recado, e principalmente dar aquele recado para aquelas pessoas que não estão acostumadas com o SBT, que está em dúvida, porque não é da Globo, não é daqui, não é dali. O que você tem que falar para essas pessoas? Olha, tem no futebol, tem umas frases que não há um jeito apenas de se ganhar. Não há um jeito apenas de encantar. Não é só o técnico que coloca um time pra frente, não é só o Guardiola que encanta, e não é só o Mourinho que joga na retranca. Então tem várias formas de ser campeão e tem várias formas de fazer. Então acho que o torcedor tem que estar com o coração aberto e com a mente aberta para entender que há várias formas de se fazer comunicação, né? E nós temos aí hoje no Brasil várias formas de se fazer comunicação, né? E a forma de fazer comunicação da SBT é a forma alegre, é a TV mais alegre do Brasil, respeitando o seu público, respeitando a sua característica. Não é à toa que é a segunda emissora brasileira já há muito tempo, não é de hoje, então tem que respeitar, né, essa trajetória do grupo Silvio Santos, que chegou e não é aventureiro, né? E chegou por conta de desistências, chegou, aproveitou o espaço e gostou do que está fazendo, gostou do resultado. E outra, gente, é de graça, TV aberta é de graça, você não precisa assinar a TV por assinatura. Então a gente tem que valorizar. Teve uma época que para ver qualquer campeonato você tinha que pagar lá o seu pacote na Sky, na Claro, né, na Vivo. Então a TV aberta está oferecendo Champions, TV aberta está oferecendo Libertadores, um jogo por semana quando tem, né? Está oferecendo uma Copa América. Então a gente tem que valorizar esse produto e torcer para que seja duradouro, né? Porque quem reclama lá que tem streaming para tudo, a TV aberta está oferecendo muita coisa, isso é muito legal. Parecia numa época passada que tudo ia virar streaming, que tudo ia virar TV fechada, que a TV aberta ia se contentar apenas com reprises e novelas e, enfim, reportagens, mas não, o SBT agrega-se a essa... a Band, que já faz, a Globo, que, enfim, tem um know-how muito grande. E a equipe que o SBT está montando na parte interna também é muito boa. Tem gente que sabe fazer. Então, meu recado é esse, né? Vamos abrir o coração e entender que hoje o Luiz Alano, que o Theo não são Galvão, né? Mas o Luiz Alano é o Luiz Alano, né? O Theo José é o Theo José. Nós temos a nossa marca, nós temos o nosso jeito. E se for do seu agrado, né? Seja bem-vindo, né? Mas se não gostar também, pode xingar, não tem problema nenhum.
Isso é do jogo, com respeito, porque a gente tenta fazer o melhor. Eu não vou para uma partida tentando desagradá-lo, mas eu sei que não vou agradar 100%. É do jogo, é do jogo. Uma coisa é certa, a preparação de toda a equipe, não só do narrador, para entregar um bom produto, ele é muito grande. Ninguém vai para lá para brincar. Ninguém liga o microfone para irritar. Erros acontecem, técnicos ou de informação, acontecem porque quem está fazendo o evento ao vivo, ele está à mercê, né? Você não acorda às vezes com o pé esquerdo e erra a senha do seu banco, ou não erra a senha do acesso ao seu celular. Então, poxa, então nós somos feitos de carne e osso. Às vezes a gente erra também. Às vezes, muitas vezes. Olha, e eu, Alano, você já me cativou, já sou seu fã pela história que você tem, pelo trabalho que você tem, e até por essas 3 temporadas que nós vamos ser de Liga dos Campeões, é uma prova de um projeto que pode ser a longo prazo, sim, que o mercado está entendendo isso. Então, você tem todo o sucesso do mundo, você é um cara que tem tudo para ser, talvez até o sucessor do Theo no futuro, caso, por conta da idade, a gente sabe como é que é as coisas, né? E o mundo, o futuro, ele né? É muito passageiro, né? A nossa vida é muito única, né? Para a gente aproveitar as coisas. Então, você é um cara que é iluminado pelo seu trabalho, é iluminado pela sua humildade. Essa sua humildade eu gosto muito. Você me lembra muito o Deva Pascovitch, quando eu ajudei ele na partida contra o Wolfsburg, e ele falava o seguinte: olha, você é um menino muito inteligente. Você sabe tudo. É aquele tipo de frase que pega em você, que você não fica no seu orgulho próprio. Você quer mostrar para as pessoas o seguinte: olha, nós somos capazes de fazer a diferença. Nós somos capazes de sermos a diferença. E você é um cara disso. Você é um cara que tem um tamanho disso. Então, eu te agradeço muito pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Desculpa a demora, né? Desculpa a demora, nós tínhamos conversado antes, e eu acho que você entendeu, né? Porque as semanas de Copa Libertadores, elas são tão intensas, e não só nos jogos, mas também nos bastidores de preparação, de que eu coloquei essas 6 semanas de foco muito voltado para jogos. Eu estava dividindo também eventos, até não respondi uma pergunta anterior sobre a Rede Marça, né, que eu também tenho feito jogos no Paranaense, então teve várias semanas que juntou Libertadores com o Paranaense, com viagem até Curitiba, então eu pedi, na hora que terminar a fase de grupos, a gente conversa, tô de boa, vou estar mais tranquilo, e esse dia chegou, né, e a próxima a gente pode combinar também para Champions, vamos fazer um esquenta aí para a cobertura também do SBT. Maravilha, Lano. Olha, abraço para você, que Deus te ilumine. E olha, lá em meados de agosto, por aí, nós estamos aí para a gente fazer um bate-papo legal aí. E aí vai ser um negócio bem bacana, porque a gente vai começar a projetar muitas equipes, muitos os times, que já tem quase todos os classificados, e aí vai ser um negócio maravilhoso. Valeu, Alano. Abraço para você. Obrigado, Tamo André. junto, hein? Valeu, um abraço aos amigos que também acompanharam a gente hoje. Valeu, Sextou, gente. Hein? Sextou. Valeu, gente.